Boas-vindas à Sincronicidade Lab, eu sou Liliane Pellegrini e hoje nós vamos iniciar o primeiro vídeo de Tendências 2021. E olha só, o ano passou, já estamos no final de novembro e vamos começar pensando no ano que vem. Então, a primeira coisa que eu tenho que esclarecer para vocês é que eu não chamo de previsões, né? Porque eu não acredito em previsões. Eu chamo de tendências, porque a astrologia ela tem uma visão de nós, seres humanos, sermos parte do todo. A gente vive em uno com a natureza. Então, os astros lá em cima, no céu, nós aqui na Terra, todos somos parte de uma mesma unidade. E justamente por vivermos essa comunhão, a gente vive em comunhão com a natureza, com a criação divina, existe uma ressonância entre ciclos. Então, quando a gente estuda os ciclos dos astros, a gente pode compreender ciclos internos que vão estar dentro do inconsciente coletivo da humanidade, dentro do inconsciente individual de cada um, e que vão ressoar de acordo com a vida e a experiência única, com a singularidade de cada um de nós. Então essas tendências, elas não servem para prever acontecimentos, mas para que a gente possa entender melhor esses ciclos e saber, de certa forma, otimizar o nosso aprendizado, né? Então, um exemplo que eu sempre dou é de que mais difícil você remar contra a correnteza. Você tem que fazer mais força. Mas se você souber qual é a direção da correnteza, será que você não pode aproveitar esse impulso a seu favor para um ato deliberado de vontade que você tenha de ir para o lugar de A a B? Será que existem algumas atividades que são mais propícias em certas épocas do ano? Será que existem algumas atividades que é mais fácil fazer durante o dia, porque tem luz do sol, está mais claro, e outras à noite, porque está mais escuro? Então, esse conhecimento milenar da natureza, ele ainda existe, na astrologia de uma forma simbólica, e é sobre isso que nós vamos falar. Então eu vou a fazer uma série de vídeos. Esse primeiro vídeo é sobre Júpiter em 2021, né? E com essas explicações a gente já vai direto agora ao assunto. Então, Júpiter em 2021, ele vai estar no signo de Aquário. Na verdade, ele ingressa em Aquário agora no final de 2020, em dezembro de 2020, e ele fica durante quase todo o ano, ele permanece em Aquário de 2021. Ele fica um pedacinho só em Peixes, mas isso faz parte. Ele vai para frente, vai para trás, mas a gente pode considerar que ele estará a maior parte do seu tempo no signo de Aquário, né? Bem, e o que que isso significa, né? Nós passamos por um trânsito de Júpiter em Capricórnio no ano passado. Até quem quiser entender melhor, vai lá nos arquivos, tem uma gravação só sobre Júpiter em Capricórnio. E agora a energia de Júpiter ela muda bastante com Júpiter estando em Aquário. Por quê? Porque Aquário é um signo de ar. Então agora é um momento em que há uma valorização maior das ideias, dos pensamentos, né? E isso é muito importante. Vamos dizer assim, é um momento de arejar. Então vai ter ideias, vão começar a circular, novas ideias, vai ter uma abertura, né, de pensamento. Obviamente não é uma abertura tão significativa. Por quê? Aquário também é regido por Saturno, então ele tem uma certa, é um signo fixo, ele tem uma certa
densidade de ideias, né, ou uma teimosia, uma fixidez de ideia, que vai continuar, mas de toda maneira algo mais aberto, né, do que o Júpiter em Capricórnio. Alguns dogmas vão persistir, mas muitas coisas já começam a ser questionadas. E esse é um ponto. Talvez haja excesso de questionamento. Então, excesso de informações e excesso de questionamento é algo muito forte em termos de tendência para 2021, porque Aquário rege a comunicação, as telecomunicações, redes sociais, e aí nós já temos o fenômeno das fake news que pode ser incrementado. Então é algo que a gente já sabe que nós vivemos numa era em que tem excesso de informação disponível, quer dizer, não excesso, mas uma capacidade muito maior do que nós podemos processar. E agora é o momento da gente discernir, né, qual é a informação realmente relevante e também adotar uma postura mais crítica. Qual a informação que eu preciso transmitir e qual é a informação que eu preciso alojar aqui na minha mente, né? Porque a informação, ela também pode ser uma poluição. Você já pensou sobre isso? Sobre a informação como poluição? Que você está colocando um monte de lixo aí na sua mente, depois para limpar é muito mais complexo? Bem, e aí nesses momentos a gente vai ter mês de janeiro e fevereiro de 2021 uma certa tensão, né, com o Júpiter em momentos um pouco mais desafiadores, que vão trazer tensão para esse, que vão, vamos dizer assim, enfatizar essa questão do excesso de informações, de fake news, de poluição mental, é, de falta de discernimento em relação a quais as informações são relevantes. São janeiro e fevereiro são momentos assim em que isso vai ficar bastante tenso. Depois um outro momento em que isso também tem um ciclo indicando isso é no final de julho e mais ou menos em 8 de dezembro, para o final do ano. Então são esses três pontos que, que eu destaco. No entanto, tem alguns momentos bastante propícios, de grande abertura, de maior flexibilização das ideias. E esse momento, eu marquei alguns aqui também, que vão ser 17 de abril, 14 de maio, e 19 de outubro, desculpa. Eu vou mostrar aqui a minha colinha, porque eu não vou decorar todos os números, né? Então eu coloco aqui para vocês verem o que eu tô lendo, né? Eu faço o estudo, depois eu passo aqui para vocês. Bem, então assim, no 17 de abril, por exemplo, a gente tem um incremento da energia sutil, né? Então as ideias elas começam a circular com mais abertura, é um momento bem importante. Bem, e esse momento de janeiro, aí, fevereiro, é um momento mais difícil porque pode haver alguma radicalização de ideias, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vai lutar, né, por direitos, por uma mudança, mas a gente acaba se comportando da mesma maneira que o opressor. Então pensa bem, alguém comete um crime e mata uma pessoa. Eu falo, nossa, agora você merece a pena de morte. Mas será que eu não estou sendo assassino, assim como essa pessoa, desejando a pena de morte? Então é um questionamento importante para a gente ver, lidar com essa questão do certo e o errado neste momento. Tem que ter uma perspectiva ética, tem que ter uma perspectiva é, é, do humano em si, porque o humano em si é o ético. Bem, e aí eu vou
destacar 4 tendências de Júpiter em Aquário, que já é aqui tradição do canal que eu coloco as tendências, né? Então, essas 4 macro tendências, a primeira é CNV. CNV é uma técnica chamada comunicação não violenta. Se você não conhece a respeito, eu recomendo, é o momento de você conhecer. Eu gravei um podcast sobre CNV e Júpiter em Aquário, você pode procurar lá e tem algumas informações, mas a comunicação não violenta, ela vai ser fundamental, na minha opinião, para esse ano aí de Júpiter em Aquário. Segunda macro tendência, detox midiático ou detox de informação. Então vamos fazer um detox, né? Principalmente aquelas semanas que eu disse que vai estar mais crítico. Vamos deixar de repassar notícia, vamos deixar de assistir um pouco o noticiário, ou enquanto assistir, filtrar exatamente que tipo de informação você quer reter na sua mente. Vamos deixar de assistir noticiário durante o jantar, durante o almoço, durante o café da manhã. É um momento de você reservar para você alimentar a sua mente. Aproveita para alimentar o seu espírito ouvindo uma boa música, né? Algo relaxante. E aqui eu não estou dizendo que você tem que se alienar, que você não tem que saber mais nada do que acontece no dia a dia, porque se infelizmente acontecem coisas trágicas, né? Você precisa ter acesso aos fatos, mas simplesmente ter mais cuidado e mais discernimento com que você alimenta os seus pensamentos. E agora as 2 tendências positivas, né? Que são a tendência de esperança. Olha que coisa linda! Então, Júpiter em Aquário, ele vai trazer essa esperança na humanidade, no engenho humano, no protagonismo humano, na capacidade que a mente humana tem de vencer desafios. Isso é muito positivo e eu vejo também como uma amplificação, né, das descobertas científicas, né, da ciência retomando o seu lugar, né, de protagonismo no mundo. E o quarto é a valorização do conhecimento. Então, o que é a valorização do conhecimento? Conhecimento não é informação, não é a mesma coisa. Aqui, o sinônimo disso é clareza, que eu já falei um pouco sobre isso. Então, sabe aquela história, em terra de cego, quem tem um olho é rei? Quem tiver clareza, cultivar a clareza, vai surfar nessa onda aí de valorização do conhecimento, né? Porque num mar de informação, você precisa ter clareza de qual é a informação que é aplicável para aquela situação. Nem todas as informações são aplicáveis, né? E nem toda informação significa mudança de comportamento. Quer dizer, essa informação ela tem que entrar, passar por um processo cognitivo, passar por um processo emocional para resultar em mudança de comportamento. Então, esse momento, cultivar a clareza, né? O que eu sou, o que eu quero, para onde vou, o que isso tem a dizer para mim e o que eu tenho a ver com isso. São perguntas chaves aí para esse momento. Então, resumindo aí as 4 tendências de Júpiter: comunicação não violenta, detox midiático, esperança na humanidade e valorização do conhecimento. E por hoje é só, e nos siga nas redes sociais.